Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E também compartilhe com os seus amigos. E também em todas as suas redes sociais. Também não deixem de ativar as notificações do canal, tocando o sininho das notificações na opção todas. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos ao primeiro relato de hoje. Relato, conto ou história, lembrando que você decide se acredita ou não. Bom, tenho outra coisa que esqueci de falar. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Esse primeiro relato é de Cláudia Ferrari e da página Contos da Escuridão. Vamos lá? É A Criatura Invisível do Bosque. Em todo o mundo, desde as mais remotas épocas, existem relatos sobre avistamento de criaturas fantásticas e que não poderiam existir de uma forma normal, em conjunto com o desaparecimento de pessoas sem deixar rastros. Um amigo que conheci recentemente relatou-me este caso. Hoje trabalhamos como professores na mesma escola. Declaro que é pessoa culta, lúcida e pouco dada a devaneios vulgares e comum, o que torna ainda mais extraordinária a história que ele relata. Em uma das inúmeras aventuras que ocorrem durante a adolescência, este meu amigo, que chamaremos aqui de, abre aspas, T, e vários outros companheiros que não conheci, haviam se reunido na clareira de um pequeno bosque cercado em sua cidadezinha natal, para beber, rir e conversar. Eram altas horas da noite e todos se divertiam. Nada de normal. Poucas são as pessoas que nunca fizeram coisas parecidas. Aquele que era a liderança natural do grupo, sempre há um, né? Todo bando de adolescente tem um que se destaca. Teria advertido a todos de como proceder se alguém, especialmente algum policial, se aproximasse. Ninguém se apavora ou corre. Todos aqui já têm seus 18 anos e estamos só com bebida. Não tem nada demais. Se nos revistarem e não acharem nenhuma droga ilegal, eles vão embora e a gente continua a festa. Menciono o fato que esse líder sensato foi o primeiro a correr quando os sons começaram e o primeiro a ver a coisa. Após isso, todos ficaram algum tempo conversando e rindo de forma tranquila, até que ouviram alguns ruídos estranhos na mata ao nosso redor. De início, pensaram que poderia ser a polícia fazendo alguma ronda ou algum curioso que ouviu os sons do pessoal naquele local. Mas, no entanto, não era nada disso. Então, aqueles sons da mata foram se aproximando e, de repente, pairou um silêncio pesado, quase sólido, e, em seguida, tudo o que se ouviu foram passos pesados e rápidos se aproximando, parecendo ser de algum quadrúpede que fazia o chão tremer, e aqueles que olhavam na direção daquilo que se aproximava disparavam em pânico. Quando T olhou, e o que ele viu, ou melhor, não viu, o
o encheu de terror. Eu me lembro dele se arrepiar ao me contar, acompanhando os sons e vibrações dos passos que eram como de um enorme touro. E ele via galhos das árvores e arbustos quebrando e dando passagem a um enorme animal, e gravetos sendo esmagados pelos seus cascos e mais nada. Havia apenas os sinais da passagem do algo se aproximando veloz, mas por incrível que pareça, não havia nenhuma criatura visível, como se a besta que os perseguia, apesar de sólida e tangível, não pudesse ser vislumbrada por olhos humanos. Enxergava-se através dela as plantas que ela quebrava e deformava, e ouvia-se sua corrida veloz, cada vez mais próxima, e isso era tudo. Não havia nada sólido, entre aspas, para ser visto. Todos alcançaram a cerca de arame e saltaram de qualquer jeito, muitos conseguindo cortes feios, feitos nas farpas da cerca, e outros esfolados com contusões bem sérias. A coisa os perseguiu até ali, mas quando o último pulou a cerca, os sons se cessaram. E ficou tudo tão silencioso como se não houvesse nenhuma criatura viva naquele bosque. Todos comentaram, apavorados, o fenômeno, e cada um disse que vira. Fechava perfeitamente com o que os outros relatavam, o que exclui a hipótese do efeito do álcool ou meras alucinações, a não ser que se acredite que essas coisas podem ser transmitidas telepaticamente. O que teria sido aquilo? Alguém teria perguntado até hoje, mas até hoje a pergunta permanece sem resposta. Aquele fato se tornou um grande mistério sobrenatural. E vocês, meus aterrorizados, acreditam que poderia ser um lobisomem invisível? Ou um touro invisível? Ou o quê? Deixem nos comentários a sua opinião. E agora vamos para o próximo relato. No final, eu digo a fonte. Nossa nova casa. Eu tinha uns 10 anos na época. Estávamos muito felizes em mudarmos, para nossa nova casa. Meus pais decidiram fugir da correria do centro da cidade e compraram um sítio no interior de São Paulo. Nossa família era constituída de meus pais, minha irmã de 8 anos e eu de 10 anos, meu irmão caçula de 3 anos e minha avó, mãe do meu pai, já bem velhinha, andava com dificuldade e era de poucas palavras. Ela passava todo o tempo sentada em sua cadeira de balanço com seus rolos de linha fazendo crochê. E tínhamos o nosso cachorro também, o Bob. Meu pai antes arrumou escola para todos nós e naquele dia nos instalamos na casa. Ao passarmos por aquela porteira, eu senti que havia algo errado. Não sei explicar. O ar parecia pesado. Apesar de ser um lugar antigo, tudo estava muito bem reformado, como novo. Jardim e gramado muito bem cuidado. A casa era bem grande. Escolhemos os nossos próprios quartos. Estávamos todos muito alegres. A cadeira de balanço de nossa avó ficou na sala, perto de uma grande janela que dava para o jardim. Assim que nos instalamos,
passamos, eu e meus irmãos, também Bob, nosso cachorro, a explorar o grande terreno que circundava a nossa casa. Havia muitas árvores frutíferas, goiabeiras, mangueiras, coqueiros e pitangueiras. Havia também, bem afastado de nossa casa, uma espécie de celeiro, onde se guardava montes de coisas velhas e ferramentas, entre outros objetos. Quando adentramos naquele local e começamos a olhar as coisas velhas que ali havia, nosso cachorro Bob empacou. Não quis entrar ali por nada no mundo. Não passou da porta, latia o tempo todo e ficava do lado de fora abanando o rabo e, por ora, com o mesmo entre as pernas. Começaram a acontecer coisas estranhas. Minha mãe encontrava os armários abertos quando jurava que estavam fechados. As coisas sumiam e apareciam misteriosamente. Minha mãe dizia que sentia-se observada por vezes. À noite eram barulhos de panelas, como se alguém estivesse cozinhando e utilizando a nossa cozinha. E quando iam olhar, estava tudo intacto e ninguém no local. Meu cachorro cada vez mais arredio, até que um dia veio uma moça das redondezas para ajudar minha mãe nos serviços de casa. A moça disse meio reticente que tínhamos muita coragem de morar ali, pois antigamente havia sido parte do que fora uma grande fazenda de café e hoje desmembrada, onde funcionava uma das maiores senzalas da região, local de muito sofrimento na época e que todos consideravam um lugar mal assombrado. Referiu que lugar de visagem, sabe, onde as pessoas veem coisas que não podem explicar. Lembro da minha mãe até mandando ela falar baixo para que não ouvíssemos, né? Para que não ficássemos assustados. Mas, lógico que ouvimos tudinho. Numa determinada tarde de tempo bem quente, meu irmãozinho mais novo, de 3 aninhos, estava com o copo d'água e um pedaço de pão na mão. Caminhava indo em direção ao celeiro. Minha mãe perguntou onde ele ia com aquele copo de água e com aquele pedaço de pão. E ele disse: "Mamãe, é para um moço que está com a cabeça presa. Ele está cheio de dodói. Ele está com fome e pediu água." Minha mãe o colocou para dentro da casa na hora. Minha avó começou a ficar inquieta, a perder o sossego e não dormir mais à noite, dizendo ao meu pai que queria sair dali. Por vezes ficava agitada e punhava-se a rezar com o seu terço balançando em sua cadeira. Dizia que via um homem negro a cavalo, com uma tocha na mão, rodeando a porteira do sítio. Meu pai não levava nada a sério do que lhe contavam. Numa noite, já bem tarde, acordei com o meu irmãozinho dormindo ao meu lado, na minha cama. Ele nunca tinha feito aquilo antes, mas eu deixei. De manhã, ele falou que não conseguiu dormir, pois tinha ao lado da sua cama uma velha lavando roupas e um negro fumando no charuto. Contei para minha mãe. Ela estava assustada com tudo aquilo. E de vez em quando, de madrugada, acordávamos com o trotar de cavalos em nosso quintal e muitas vozes. E quando meu pai saía para olhar, encontrava tudo no mais profundo silêncio. No final de uma tarde de domingo, quase às 18 horas da tarde, Estávamos todos na mesa da cozinha lanchando, quando ouvimos ao mesmo tempo o choro de um bebê recém-nascido. Um choro forte e nítido. Parecia estar
dentro do cômodo. Ninguém entendeu nada. Ficamos ali estáticos, ouvindo aquilo. Meu pai, pálido, feito papel. Foi quando a minha avó, com uma palidez incrível, levantou-se. Nunca tinha visto a velha andar tão rápido e ser tão ágil. Pegou um copo de água e colocou sal. Começou a jogar aquela água nos cantos de cada cômodo da casa enquanto dizia: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto todos nós chorávamos, assustados, vendo aquilo. E minha mãe nos abraçava, também chorando, mas tentando nos acalmar. Minha avó repetia a oração jogando a água e repelindo aquilo quase aos gritos. Meu pai, naquela mesma hora, juntou toda a família, colocou-nos no seu carro e tratou de novamente voltar para a cidade. Nem ele quis mais ficar ali depois daquilo. Colocou à venda novamente o sítio e nunca mais voltamos ali. Até hoje fico meio que proibido de tocar neste assunto em casa. Relato de um amigo de infância, ocorrido com ele e os seus familiares no interior de São Paulo. Resumo por Silvia Restani, da página Contos da Escuridão. Bem tenso, né, meus aterrorizados? E agora vamos para o último relato de hoje, fechando com chave de ouro essa nossa coletânea assombrada. Próximo relato: A Estrada para o Terror. Tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão, com uma lua nova. A única coisa que iluminava o céu eram, naquela noite, as estrelas. Nós estávamos no carro sem rumo, tentando matar o tédio. Coisa difícil quando se mora em uma pequena cidade do interior paulista. Éramos em 5 no total. Minha namorada, o irmão mais novo, que ela não desgrudava, a prima deles, um amigo meu e todos apertados dentro daquele Palio. Depois de andar um pouco pela cidade, resolvemos sair da região. Ideia de jirico. Sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulam a cidade. Depois de um tempo já estávamos em uma estrada de terra completamente escura, sem poste ou identificação nenhuma, de nenhum modo. Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes, a minha namorada falou, e realmente eu não me lembrava de ter estado por lá. Antes, como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente e ver onde ia dar. Depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação. Uma das estradas que saía de lá estava bem cuidada. Parecia não passar carro por lá há muito tempo, com o matagal já tomando a estrada de novo. A outra estrada que saía da bifurcação parecia ser a continuação da estrada que estávamos. Como estávamos nos sentindo aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mais mal conservada e foi o que fizemos. Como ela estava muito ruim, não pude ir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita dela, o matagal já virava uma floresta mais densa, com árvores grandes. À esquerda, a distância entre a floresta e a estrada era de uns 10 metros. Cerca de uns 40 minutos depois, ainda estávamos passando pela estrada.
Então, alguma coisa na nossa frente nos chamou a atenção. Havia umas árvores caídas no chão bloqueando a estrada. Nós pensamos o que fazer e depois de alguns minutos resolvemos tirar as árvores e continuar em frente. Eu e o meu amigo, e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o carro e continuamos a ir à estrada. Menos de 20 minutos depois, acabamos chegando no fim da estrada. Ela ia parar em uma casa, em um casarão, para ser mais exato. Nós achamos estranho ter uma casa daquelas ali, tão longe da cidade, quase escondida no meio do mato. E que casa! Tinha 2 andares e um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 janelas embaixo e 9 janelas no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com uns degraus de pedra bem na frente, assim como os batentes. A casa estava completamente acabada. As janelas pareciam estar podres. Já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma bela olhada dentro da casa. Só que, como não tínhamos uma lanterna, eu deixei o carro apontado para as janelas e liguei o farol alto. Apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada e estava muito bem trancada. O jeito foi tentar uma das janelas. Sem muito esforço, conseguimos abrir uma, que quase desmanchou quando puxamos. O meu amigo entrou primeiro para dar uma olhada lá dentro, ver se o chão não estava podre, se o teto ou as paredes não pereceriam, pois pareciam que iam cair ou coisa do gênero. Depois de algum tempo, ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então, o irmão mais novo da minha namorada entrou, depois a prima da minha namorada, depois a minha namorada e então eu. Nós tínhamos entrado em uma sala que parecia ser uma sala de jantar. Ela estava quase vazia, a não ser por umas cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto. O chão também era de madeira e rangia e estalava muito enquanto andávamos nele. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Depois de dar uma bela olhada nesta sala, resolvemos dar uma olhada no resto da casa. Essa sala tinha 2 portas, uma porta dupla à direita que ia para uma outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente, que levava para a cozinha. Nós fomos pela porta dupla, indo parar em uma sala muito grande, a sala de entrada. Esta sala tinha a porta de entrada à nossa direita, à frente da casa, e uma escada à esquerda, que levava a um segundo andar, mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que impedia que subíssemos para o segundo andar. Nós abrimos algumas janelas para iluminar essa sala também. Nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho vindo do andar de cima. Nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente. Então, todos nós ouvimos o barulho. Era o mesmo barulho que o chão fazia quando a gente pisava nele. Bem, deve ser o barulho da casa assentando. O meu amigo falou: é só a casa estalando, ela já está muito velha. Então, ouvimos o som de novo e de novo. Pareciam passos em algum lugar lá em cima. Não dava para dizer direito de onde vinha. Então todos
Todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada para tentar ver se conseguíamos ouvir alguma coisa lá de cima. Então ouvimos o som de novo, 3 passos e, de repente, parou. O irmão da minha namorada falou: "Será que tem alguém lá em cima?" Mas ninguém respondeu. Então ouvimos um grito estridente, mas não estava vindo lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela, olhando lá para fora. Ela veio correndo na nossa direção e começou a falar que tinha alguém do lado do carro. Quando ela falou isso, eu senti meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo arrepiarem. A minha namorada grudou em mim e tremia toda. "Você tem certeza que viu alguém do lado do carro?" meu amigo perguntou. "Tenho, eu vi. Eu não vi de onde veio, mas estava parado do lado da porta do passageiro. Ninguém estava com a mínima coragem de ir ver se realmente tinha alguém lá." Então, as luzes do farol começaram a ficar fracas. "O que é isso? O que estava acontecendo?" o irmão da minha namorada perguntou. "Acho que a bateria do carro está acabando", eu respondi. A minha namorada começou a apertar a minha mão e a chorar, falando que aquilo não era a hora para a bateria do carro acabar. Nós todos estávamos com muito medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro apagou completamente. Nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Meu amigo falou: "Alguém vai ter que ir lá no carro, ver o que aconteceu, ou pelo menos ligar ele." E é claro, né, que esse alguém era eu. Algum tempo depois, eu resolvi que não tinha outro jeito. Eu ia ter que ir lá fora mesmo. No escuro. Eu falei que ia e que era para eles ficarem lá onde estavam, não sair do lugar. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível até chegar na janela. Mesmo com os olhos já acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada. Só uma sombra mais escura que eu esperava, que fosse o carro. E só o carro. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. Quando cheguei no carro, eu abri a porta e a luz interna acendeu. Eu achei aquilo estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então eu vi que o farol estava desligado. Aí eu senti aquele arrepio subir a minha coluna de novo. Apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. Como é que alguém ia conseguir desligar o farol sem abrir a porta para entrar no carro? E por que, ao invés do farol simplesmente apagar, ele foi ficando fraco até apagar? Eu acendi o farol. E antes que eu pudesse pensar no que estava acontecendo, o resto do pessoal saiu voando pela janela da casa, berrando de pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando. A prima deles estavam com uma cara de completo pavor. E o meu amigo, esse estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora. Sem entender nada, mas já completamente apavorado. Foi exatamente o que eu fiz. Foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só estava tentando acalmar o irmão dela, que estava chorando, assim como ela. A
prima deles estava muda e meu amigo só falava para eu não parar, para continuar em frente. Quando todos já estavam começando a ficar mais calmos de novo, a minha namorada e o irmão dela já tinham parado de chorar e a prima deles já estava falando de novo. Bem, ela só falava, já estou melhor e mais nada. Eu virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que tinha acontecido. Quando eu estava olhando para trás, minha namorada, que estava no banco ao meu lado, berrou: "Para!" Com o susto, eu sentei o pé no freio e o carro derrapou um pouco, mas parou. Todo mundo dentro voou para frente. Quando nos arrumamos de novo dentro do carro, eu olhei para minha namorada e perguntei o que era o que estava acontecendo. E então eu vi que ela estava chorando de novo, apontando o dedo para frente. A mão dela tremia. Então eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores, de novo trancando o caminho. Vocês não tinham tirado as árvores do caminho? A prima da minha namorada perguntou. E eu falei que sim, que a gente tinha tirado. E isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar de novo. Eu comecei a olhar em volta para ver se eu via alguém ou alguma coisa. Depois de um tempo, eu olhei para o meu amigo e falei: a gente vai ter que sair para limpar a estrada. Não, tem outro jeito. Ele falou para eu passar por cima das árvores mesmo. Eu respondi: se eu for com tudo, o carro vai bater nos troncos e vai ficar preso. Ou a gente não sai, ou vai furar um pneu, ou vai arrebentar alguma coisa. E a gente também não vai sair daqui. A única opção é a gente limpar a estrada. Depois de um tempo e em silêncio, ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro, as trancou e ainda por cima com a chave para o lado de dentro. Legal ela, né? Desta vez tinha muito mais árvores que antes. Com muito mais cuidado e prestando mais atenção em tudo em nossa volta, começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. Quando finalmente limpamos tudo, olhamos um para o outro com um olhar no rosto que dizia: vamos embora daqui. Quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos um barulho no mato. Nós paramos no lugar, olhamos à nossa esquerda, não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro em nossa cara. Então, de repente, alguns passarinhos saíram voando de onde o barulho estava vindo. Isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção do carro. O pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta pra gente. A gente ficou batendo na janela, mas o pessoal lá dentro só estava chorando e berrando. Eu e meu amigo já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava procurando uma pedra para quebrar a janela do carro para podermos entrar, quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta do pálio. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás. Eu fui atrás dele, mas eu me sentei no banco. Já meti o pé no acelerador. A porta do carro fechei com ele já saindo em disparada. Mas apesar da velocidade com que a gente saiu, nós ainda conseguíamos ver, saindo do meio do mato, alguma coisa que parecia uma mancha escura, com um formato humano, e era muito alto. Aquilo parecia ter mais de 2,5 metros. A minha namorada e a corajosa da família dela se desesperaram quando viram aquilo. Começaram a chorar, feito bebê assustado.
desde aquele ponto, já até chegar à estrada de terra. E eu não diminuí, não. Eu continuei na mesma velocidade que estava. Estava indo com o pé, olha, atolado no acelerador, carcando mesmo. O carro estava pulando mais que boi bravo naquela estrada esburacada e mal conservada. Quando chegamos na estrada de terra, melhor conservada, eu entrei com tudo e também não diminuí a velocidade, chegando no asfalto. Já estávamos um pouco mais calmos e eu finalmente relaxei o pé do acelerador. Ninguém falou nada até chegarmos na cidade. Quando chegamos, fomos direto para a casa da minha namorada. Os pais dela tinham saído. Enquanto ela e o irmão dela, a prima deles, entravam na casa, eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa, para que eles saíssem correndo daquele jeito, feito malucos. Ele falou que quando eu estava lá fora, lá no carro, eles ouviram mais alguns passos no andar de cima. Eles ficaram prestando atenção, se conseguiam descobrir o que era, quando de repente veio um som do topo da escada, como se alguém estivesse segurando a respiração e a soltasse de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de podridão, como se tivesse algum bicho morto lá há mais de uma semana. O barulho daquela respiração estranha já tinha assustado eles o suficiente para saírem correndo. Mas bem nessa hora eu liguei os faróis do carro. Então eles viram uma coisa meio sem forma que estava saindo da cozinha. Mas parecia que, quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou a criatura, porque ela voltou para a cozinha na hora. Foi aí que eles entraram em pânico e saíram correndo. Ele falou que não deu para ver o que era direito. Eles praticamente viram uma mancha preta voltando para a cozinha e só. Até hoje eu não sei o que foi no que a gente esbarrou. O irmão da minha namorada tem pesadelos até hoje com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar do assunto. A minha namorada fica muito brava se eu tento fazer ela falar algo sobre aquela noite. A prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta muito de falar do assunto, não. Eu sei que, além do susto que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. Eu tive que mandar refazer ela todinha. Eu nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais pretendo voltar. Às vezes me perguntam onde é que fica, porque ninguém acredita na nossa história, mas eu não falo. Se aquela estrada estava bloqueada, deve ser por um bom motivo. Relatos tirados da página Contos da Escuridão, por Cláudia Ferrari. Meus aterrorizados, hoje os relatos estavam de arrepiar até o pelinho do sovaco, não? Olha, bem aterrorizante mesmo. E aí, tiveram coragem de ficar até o final ou arregaram? Bom, meus amores, deixem nos comentários desse vídeo as opiniões de vocês. Lembrando de seguir as diretrizes do YouTube de manter o respeito nos comentários, pois do mesmo jeito que temos direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. Agora, eu quero falar com você que está passando por aqui pela primeira vez e gostou do canal. Se inscreve aí, compartilhe com os seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com os seus inimigos também.
E se você quer voltar para o canal, aí ver mais relatos como esse, além da playlist, tem o sininho das notificações. Isso vale para você que está aqui a primeira vez e para todos os aterrorizados que não estão recebendo notificações do canal. Vai lá no sininho das notificações, na opção todas e meta o dedo lá. E você será notificado toda vez que chegar conteúdo novo no canal. Falando em meter o dedo, soca o dedo no like, pois o seu like mostra para o YouTube que você está gostando do conteúdo do canal. Vai lá, é só uma dedada, não custa nada. E eu fico muito agradecida, pois assim o YouTube vai mandar o link do canal, vai divulgar o canal para mais pessoas. Já agradeço a todos vocês por isso. Agora quero falar com você que passou por uma experiência igual a essas com o sobrenatural ou teve um milagre divino na sua vida. Manda pra gente em forma de relato que estaremos compartilhando no canal. Se você ouviu uma história ou escreve contos arrepiantes, também pode mandar para o e-mail do canal que eu compartilharei aqui com todos. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você encontrará um montão de coisa. Os canais que eu recomendo, um link de WhatsApp, aonde você mesmo, vai poder entrar num grupo que uma inscrita muito querida criou, aonde vocês vão compartilhar experiências sobrenaturais e se conhecer melhor. E eu, volta e meia, apareço lá para falar com vocês. Também tem um link do meu Instagram. Vai lá, me segue e manda um direct, que assim que eu puder respondo você, tá bom? Também você vai encontrar o link do canal Fronteiras, onde eu e César do Aliena Mundi narramos casos policiais e ufológicos que chocaram uma região, um tempo ou até mesmo um país ou vários países, uns resolvidos e outros envolto ainda nos dias de hoje no mais profundo mistério. E para fechar com chave de ouro, você vai encontrar o link do meu outro canal, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral, um lugar aonde nós poderemos recarregarmos juntos nossas baterias e elevar o nosso espírito, a nossa espiritualidade. Dá um pulinho lá, vê se você gosta ou não, tá bom? Eu acho que você vai gostar, é claro. Bom, também vocês vão encontrar o telefone da mãe do Tauã e lá vocês saberão mais direitinho, tá? Tem muita coisa na descrição do vídeo. Corre lá e dá uma olhadinha. Bom, quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura fantástica, porém maluca que é o YouTube, mas que eu amo muito. Quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Quero agradecer principalmente a todos vocês, meus aterrorizados, meus inscritos, humanos e criaturinhas sobrenaturais, vampirinhos, lobisomens, bruxas, híbridos, fadas, sereias, entre outros. Amo vocês, vocês são a alma, vocês são o poder e a luz desse canal. Logo teremos live para bater aquele papo gostoso, tá bom? Não se esqueçam de ir no Face, tá? Na página Angel Black Contos de Terror, que leva o mesmo nome do canal. Bom, meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois vocês moram nele. E ele é todinho de vocês e vocês não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!